jantar ou aquele momentozinho ali que está reunida, vamos ler Provérbios 3. E como nós aprendemos, irmãos, com aquilo que Salomão, o rei considerado mais sábio da história, escreveu. Então, aqui no Provérbios 22:11, ele diz assim: o que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, será amigo do rei. Então, eu não queria ser inimiga do rei, eu queria ser sua amiga. E eu pedi elas para pegar esse livro aqui, porque é um livro que eu escrevi que chama-se Amigo de Deus. E nesse livro aqui, que eu já escrevi há tantos anos, eu falo sobre os níveis de relacionamento que ao longo da nossa vida nós vamos desenvolvendo com o Senhor. Por exemplo, muitas pessoas acreditam em Deus, mas elas não se envolvem, elas estão no nível das multidões. São pessoas que vão, que vêm, são pessoas que ouvem a palavra, são pessoas que até fazem orações, mas elas não têm o nível de proximidade, de amizade profunda com o Senhor. Tem o nível das ovelhas, aquela pessoa que já se converteu, que crê no Senhor, mas espera só receber. O que a ovelha quer? Ser pastoreada. A ovelha quer ser nutrida, não é? Então, a ovelha, você sabe se você ainda é ovelha pelas suas orações. Se você pede mais para você, se você ora mais pedindo coisas a Deus, do que dispondo a sua vida para Deus usá-la como Ele quer. E aí vem o nível do discípulo. Né? O discípulo, ele está naquele nível de proximidade com o Senhor, mas só para obedecer. Só para fazer o que o seu Senhor quer. Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12 discípulos, vou tirar o Judas, ele tinha 8 que queriam só obedecer. O que Jesus falava, eles faziam. Mas dentre esses 12 discípulos que Jesus tinha, ele tinha 3 mais próximos, que vem o nível da amizade. Jesus não levava todos os discípulos para os momentos mais significativos e importantes da sua vida. Ele levava Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, só quem estavam lá? Pedro, Tiago e João. Então, momentos especiais da vida de Jesus, quando ele entra na casa da filha de Jairo e vai ressuscitar a filha de Jairo, quem entra com ele naquele quarto? Pedro, Tiago e João. O nível de amizade. Agora, há um nível que vai mais além, que é o nível da intimidade. Jesus tinha pessoas muito íntimas. João era o discípulo mais íntimo. Foi o que foi com Jesus até o fim. Estava lá aos pés da cruz. Foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural, na ilha de Pátimos. É porque nós vamos para Malta agora, terça-feira. Vamos 11 pessoas aqui da nossa igreja para a conferência que vai acontecer lá em Malta. Mas João estava na ilha de Pátimos e ele morreu de morte natural. Mas há um nível mais profundo ainda, que é o de escravo de orelhas furadas. Esse, irmãos, ele ama o Senhor profundamente, sem nenhuma segunda intenção. Ele serve ao Senhor por vontade própria. Ele faz como Paulo: eu fui liberto para me tornar escravo de Cristo. Então, olhando aqui, não é, para aquilo que Salomão escreveu, como é que nós podemos acreditar que nós somos amigos do rei? Que nós somos amigos de Deus? Parece que a escola dominical hoje estava um pouco voltada para o tema da ministração de hoje. E lá em João, capítulo 15, verso 13, olha o que Jesus disse. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha a diferenciação que Jesus faz entre o servo, entre o discípulo e o amigo. O servo não participa dos segredos do seu Senhor, mas o amigo sim. E nós ouvimos hoje aqui na escola bíblica que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança.
Há segredos de Deus, irmãos, há profundidades em Deus que nós não vamos descobrir, não serão reveladas a nós se nós não buscarmos um nível de relacionamento profundo com o Senhor. E Salomão está a falar aqui sobre critérios que ele usava para que as pessoas pudessem se aproximar dele como um rei humano. Mas Jesus está a falar aqui de um rei que é eterno, soberano, que está sentado num alto e sublime trono. E esse Deus muito mais poderoso do que Salomão, porque Jesus ele fala, não é para aquela multidão toda. Vocês se lembram do templo de Salomão, que a glória de Deus veio? E não podiam as pessoas ficar em pé, os sacerdotes não podiam ficar em pé. Aqui está, ó, diante de vocês, quem é maior que Salomão. Esse Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele aceita falar: eu não vos chamo servos, eu chamo vocês de amigos. Sabe por quê? Porque eu tenho revelado os segredos do meu Pai. Porque eu tenho revelado aquilo que tenho ouvido de meu Pai. Irmãos, temos de valorizar isso. E assim como Salomão usava critérios para que as pessoas pudessem se aproximar e pudessem agradar o seu coração, imagina o nosso Deus. Deus tem critérios também, irmãos. Quais são esses critérios? Por exemplo, quando nós lemos o contexto aqui do capítulo 22 até o verso 16, olha alguns critérios que eu tirei aqui do que Salomão fala, não é? Que as pessoas precisavam de fazer para serem suas amigas. Primeiro aqui começa no versículo 1, conservar o bom nome, ter um bom testemunho. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Você se importa com o seu nome? Você se importa com o seu testemunho? Irmãos, tudo que nós temos, que não podemos perder, dentre essas coisas, está o nosso testemunho. Está o nosso bom nome. E o nome na Bíblia era algo tão importante que sempre alguém olhava um feito ou uma coisa má feita, né? Um bem feito ou mal feito, e perguntava: de quem é filho esse menino? De quem é filha essa menina? Porque o nome vai na frente. O nome é que abre caminhos. Versículo 3. Prudência e sensatez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Prudência, sabedoria, prevenção, discernimento. O prudente prevê o mal, ele vê o mal e ele se esconde, ele não enfrenta. O prudente, o crente que conhece a Deus e conhece a palavra, ele vê uma tentação diante dele, ele não enfrenta, ele foge. Ah, mas eu estou sendo fraco se eu fugir. Não, você está sendo forte se você fugir. Paulo fala para Timóteo: foge dos desejos da mocidade. José, lá no Egito, era um jovem puro, casto, temente a Deus, prudente. Aquela mulher do seu senhor estava ali tentando seduzir. E ele dizia que não, porque ele não ia entristecer ao Senhor, seu Deus, e ao seu patrão, ao seu senhor humano, Potifar. Aquela mulher lhe agarra e ele foge. Ele foge. Não fugiu só para manter a sua reputação nem o seu nome, mas o seu testemunho perante o Senhor. Ele não ia dar brecha no mundo espiritual. Ah, ninguém vê, mas Deus vê. E deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo também vê. Vou enfrentar aquela tentação. Não, não enfrenta não. Aquela mulher no seu trabalho está lá tentando lhe seduzir. Eu vou sair com ela para conversar e falar com ela que não é bem assim não, eu sou casado. Não vai não, meu irmão, não vai. Jovem, vou lá falar com aquele rapaz que eu não quero nada com ele porque eu sou crente. E eu não estou na época de namorar não, eu estou na época de estudar. Não vai não.
O diabo lá na tentação do deserto, ele disse para Jesus uma das tentações: lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, olha, até usou a Bíblia. Está escrito lá no Salmo 91, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus podia ter enfrentado ali, se jogado, se atirado, porque ele sabia que o Pai ia lhe livrar. Ele sabia que o Pai ia enviar ali os anjos dele para livrá-lo. Mas Jesus venceu aquela tentação, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós não podemos ir não, irmão. Tem um leão ali fora, eu vou enfrentar o leão. Eu vou enfrentar aquela onça que está ali fora. Eu quero ver o que a onça vai fazer. Eu repreendo ela em nome de Jesus. Tem coisa que a gente repreende em nome de Jesus. Mas se é imprudência, Deus não se responsabiliza pelas nossas imprudências. Nós precisamos de saber que a cama onde nós vamos nos deitar amanhã está sendo preparada por nós hoje. Ouviu, jovem? A cama que você vai se deitar amanhã, você está preparando ela hoje. Ouviu? Homem de Deus, mulher de Deus. A cama que você vai deitar amanhã, você está preparando ela hoje. Outro critério aqui, 2 em 1, humildade e temor do Senhor. No verso 4 ele diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Vamos falar juntos esse versículo? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Humildade e temor do Senhor. Irmãos, mais do que nunca a igreja precisa viver isso aqui. Humildade, dependência de Deus, simplicidade no Senhor e temor do Senhor. O que é temer a Deus? É lutar para não entristecer o Espírito Santo. Quando você peca, você se entristece? Ou continua tudo normal? E eu vou dizer para você uma coisa muito séria. Pode dizer que fui eu que disse. Se você peca e não se sente o pior miserável e não fica amargurado, você não é nascido de novo. Porque o nascido de novo, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E quando ele entristece o Espírito Santo de Deus, ele não consegue ter paz. Não tem paz. Filho de Deus que peca não tem paz, enquanto não se conserta com o Senhor. Por isso que Davi, quando foi confrontado por Natã, por causa do seu pecado de adultério e ter mandado matar o marido de Batseba, que ele reconhece o seu pecado, ele fala: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque, irmão, se o crente que peca não perde a alegria da salvação, ele só é crente, não é nascido de novo. E não importa se você vai na igreja, não importa quantas vezes você ora por semana, se você peca, faz o que Deus diz para não fazer e continua sentindo essa alegria aí do mundo e do pecado, não perde a alegria da salvação, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Que a pior coisa que pode acontecer na vida do crente, a pior coisa, é o Espírito Santo se afastar dele. Porque quando o Espírito se afasta, irmãos, tudo de mais ruim que há, vem. A queda é certa. Ai de nós se perdemos o Espírito Santo. Por isso que Davi diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. E torna a dar-me alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa tem de ser nossa oração todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Outro critério que Salomão usa aqui no verso 9 é a generosidade. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre. Irmãos, a generosidade toca o coração de Deus. Essa semana eu mandei mensagem para alguns irmãos, porque uma família da nossa igreja precisar de ajuda.
E olha, os irmãos foram tão solícitos, e essa família agradece. Conseguiram pagar todas as contas em atraso. Obrigado pela sua generosidade. Hoje vamos terminar o culto. A Érica está ali com os irmãos a venderem uma feijoada maravilhosa, preparada com tanto carinho. Para que essa feijoada? Se você não comprou, ainda tem tempo de comprar, viu? Leva prontinha. Feijoada, arroz, couve, farofa e laranja, né? Eu já encomendei as duas lá para casa. Porque esses irmãos generosamente estão a fazer esse trabalho? Porque nós vamos, em nome de Jesus, esse ano, terminar aquela escola da Guiné-Bissau. Não aguento mais olhar para aquela escola e ver aquela escola daquele jeito. Nós não vamos ser envergonhados pelo inimigo. 160 crianças naquela vila islâmica estão recebendo ensino de qualidade. E com a escola inacabada. Imagina quando a escola ficar bonitinha. E domingo passado, a Marisa, ela estava aqui a falar, e Deus usou a vida dela para falar com o pastor Eduardo. Ela disse assim, há sementes que selam certas orações que nós fazemos. E Eduardo olhou para mim e disse assim, Deus falou comigo agora, que nós temos que dar uma oferta melhor ainda para a escola da Guiné-Bissau. Eu, aleluia, glória a Deus. Eu gosto quando Deus fala com ele sobre isso, né? Sobre semear generosamente. E aí eu falei, tá bom. Aí chegou em casa, ele ficou 10 mil vezes. Quanto é que nós vamos dar? Quanto é que nós vamos dar? Eu disse, mas o senhor não falou contigo? Se o senhor falou contigo, tu é que vais falar quanto que vai dar. Aí eu acho que nós vamos dar X. Aí eu, tá bom, então tá bem. Não, mas eu acho que não é esse valor, não. Acho que eu vou dobrar esse valor. Aí eu, então tá bom. Metade fica para ti, metade fica para mim. A gente dá. E ele foi e fez a oferta. Irmãos, a generosidade toca o coração de Deus. Outro critério aqui, olha, no versículo 10, de não ser amigo do escarnecedor. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda. E acabará a questão e a vergonha. Olha, se você trabalha ou convive com escarnecedores, com pessoas imorais, pessoas que falam coisas imorais, pessoas que escarnecem da sua fé, sabe? Pessoas que contaminam o ambiente. Olha, foge desses relacionamentos. Esses relacionamentos vão levar você à queda. Paulo fala que as más companhias, eu penso que foi o apóstolo Paulo, se não me falha a memória. As más companhias corrompem os bons costumes. Tiago. Obrigado, pastor Cidá. Afinadinha. Amigo verdadeiro leva-nos para mais perto de Deus, para a santidade. Pastora, mas eu trabalho no meio dessas pessoas, eu não consigo sair. Então, porte-se como um filho da luz. Não ria das piadas imorais, das anedotas imorais. Não fique contendendo com as pessoas, porque são falatórios profanos que não vão produzir nada. Você não precisa defender Deus. Deus não precisa da nossa defesa. O que precisa da nossa defesa é o Evangelho. Paulo diz, eu fui posto para a defesa do Evangelho. Mas nós não defendemos o Evangelho, irmãos, querendo ganhar argumentos. Não. Pedro disse, olha, santificai a Cristo em vosso coração em primeiro lugar. E estejam preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da vossa fé. Não é querendo ganhar argumentos, não. É pregando com a sua vida, com o seu testemunho. Outro critério aqui, não ser preguiçoso. Versículo 13 diz assim, eu só estou no contexto, irmãos, do que Salomão está a falar aqui. Né, e fala muito mais, eu só coloquei alguns. Fala sobre criar o filho no temor do Senhor e muitas outras coisas. Mas o não ser preguiçoso diz assim, o verso 13, diz o preguiçoso no seu coração, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Olha, Salomão fala tanto sobre a preguiça. A preguiça é uma obra da carne, irmãos. Não há lugar para preguiçoso no reino de Deus. Deus odeia a preguiça. Deus ama a diligência. O crente em Jesus não pode estar andando na preguiça.
Porque os filhos das trevas estão diligentes, espalhando as trevas. Olha, os filhos das trevas estão avançando, e bem que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes, ou seja, mais responsáveis em espalhar a mentira e as trevas do que nós, filhos da luz. Então a palavra do Senhor para nós é o quê? Levantai-vos. Levanta-te e resplandece, levanta-te e brilha. Outro critério aqui, olha, no verso 14. Fugir de relações estranhas. Fugir de relações estranhas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Cairá na cova profunda. Cuidado com o pecado. Você sabe que hoje as pregações não podem mais falar a palavra pecado? Porque afasta as pessoas. Pecado, 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 vai levar você para o inferno. Fica rindo, fica brincando. Brinca com coisa séria. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Pensamentos impuros. Sensualidade. Prostituição. Lascívia. Adultério. Tudo que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, traz como obra da carne, aquilo que a carne sabe produzir, fornicação, pornografia e tantas coisas imorais, irmãos. Vão levar as pessoas para mais longe de Deus. E se não corrigir, está dizendo aqui, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nessa cova. Deus, ele vai mantendo a sua graça, misericórdia, mas uma hora, a ira de Deus, ela chega a tal ponto. Sabe o que Deus faz? Deixa você para lá e você vai cair na cova que você está procurando. Agora, o cerne da questão sobre os critérios usados por Salomão está aqui no verso 11. O que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, será amigo do rei. Então, esse critério é o mais importante, é a pureza do coração e graça nas palavras. Uma pessoa pura não é uma pessoa perfeita, não existe ninguém perfeito. Só Jesus é perfeito, meus irmãos. Enquanto o homem que viveu 33 anos aqui nessa terra, encarnado, 100% Deus e 100% homem, o único perfeito que já pisou nessa terra foi Jesus. Agora, o que é ser puro? Puro é aquela pessoa simples, que ama Jesus de verdade e que luta para vencer o pecado. E que está sempre diante de Deus em arrependimento. Você sabia que em todas as nossas orações, nós devemos pedir perdão ao Senhor? Ah, mas eu não lembro de ter pecado hoje. Davi tinha uma oração para isso também. Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Às vezes nós fazemos coisas sem intenção, mas magoamos alguém e não nos damos conta que nós ferimos alguém e falhamos. Falhamos a lei do amor. Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos. O puro de coração, ele odeia tudo que entristece o Espírito Santo. Irmãos, diga para a pessoa que está aí do seu lado, Jesus vem buscar uma noiva pura. Olha, você tem convicção disso? Então fale bem forte como profeta. Jesus vem buscar uma noiva pura. Irmãos, uma noiva que se guarda somente para Ele. Uma noiva que tem olhos somente para Ele. Paulo fala lá em Efésios 5, 25, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo. Olha o que Jesus está fazendo com a igreja. Purificando a sua igreja pela palavra, para apresentá-la a si mesmo.
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a noiva que Jesus está a preparar para si mesmo. Nenhum homem decente quer casar com uma mulher indecente. Nenhuma mulher decente quer casar com um homem imoral. Jesus é o noivo. Ele está purificando a sua igreja para apresentá-la a si mesmo. E quais são aqui as 4 características que Paulo diz da igreja de Cristo? Essa igreja que é pura, olha, ela é gloriosa. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. O que é uma pessoa gloriosa? Pensa numa pessoa gloriosa. É uma pessoa que é vista. Uma pessoa que brilha. Uma pessoa que tem vida. Essa é a noiva do Cordeiro. Não é aquela noiva que veste preto e está lá sempre a chorar. Como as carpideiras. Aquelas mulheres pagas para chorarem nos funerais. Não. A noiva de Cristo, meu irmão, ela é gloriosa. Diga comigo, gloriosa. Mas ela também é sem mácula. Sem mancha. O que é mácula? É despigmentação, não é? Da pele. São manchas. A igreja de Jesus, ela está sendo preparada para ela ser sem mancha. E mancha aqui pode ser alguém desonrado. A mácula, não é? É alguém desonrado. O maculado é alguém sem honra. A igreja de Jesus está sendo preparada, por isso que a porta é estreita, meu irmão. O caminho é apertado que conduz à vida eterna, que conduz à salvação. Ah, o que eu faço para ir para o inferno? Não faz nada, continua fazendo tudo que você já faz mesmo. Agora quer ir para o céu, quer ser amigo do rei? Tem que passar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Mas ela também é sem ruga. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ela é sem ruga. Ruga, o que é ruga? As rugas são as linhas de depressão que se formam na pele pelo envelhecimento. Olha, eu nem quero mais ficar me olhando muito, sabe, gente? No espelho, de vez em quando. Nosso Deus. Tens mais que todos, mas tens quantos anos, né, Mimi? E quanto sofrimento já passaste na tua vida? Porque, irmãos, as rugas também, quando elas vêm muito cedo, elas podem ser marcas de sofrimento. Sofrimento acumulado. Não é meu caso, né? É a idade mesmo. Mas, quando a palavra do Senhor fala que Ele está preparando para si mesmo uma igreja sem ruga, é uma igreja que não se abate pelo sofrimento. É uma igreja que canta os cantos de livramento. Ontem eu estava conversando com uma pessoa à noite e ela estava dizendo, pastora, você já reparou que tudo que é igreja, no mundo inteiro quase, o tema para esse ano é só prosperidade, vitória, tendas alargadas, estacas alargadas. Então eu falei, mas a nossa igreja não é não. Nossa igreja é cantando os cantos de livramento. Eu louvo a Deus porque nós chegamos em março já. Esse ano está, muito rápido. E eu continuo cantando os cantos de livramento. Cantos de livramento. Porque mesmo diante do sofrimento, esses sofrimentos não podem tirar a vida de Deus que é em nós, porque nós somos igreja gloriosa. Vamos nos lembrar. Quando você estiver adorando a Deus, levanta bem alto suas mãos e diga, eu sou igreja gloriosa. Canta bem alto, eu sou igreja gloriosa. Porque o noivo está nos preparando para Ele mesmo. E ela é pura. Olha que termina aqui Paulo dizendo, santa e irrepreensível. Que noiva linda que o Senhor Jesus está preparando em toda a terra, em todas as gerações. Desde o início da história até o final da história. O Senhor está preparando uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, pura.
pura. Você sabe como tira a impureza do ouro? Você sabe como tira a impureza da prata? Como? Fogo. Zacarias profetiza isso. Que o Senhor nos últimos tempos vai pegar o seu povo e vai purificar como se purifica o ouro. Sabe o que é isso? Tirando a escória. Deus está permitindo que a saia da igreja seja levantada, irmãos. Como profetizou um dos profetas no Antigo Testamento, que eu não me lembro quem agora, mas diz que o Senhor ia levantar a saia do seu povo, mostrando a vergonha do seu povo. Não pense que aquilo que você faz escondido da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus pastores, um dia não vai vir à tona porque vai vir e a vergonha será grande. Então corre, se arrepende, busque a pureza de Deus agora. Porque o diabo, irmão, está esperando para jogar a sujeira toda, para envergonhar a sua vida. Quando a palavra do Senhor fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Normalmente, os leões não comem suas presas. Os leões não comem. Ele abocanha a pessoa, abocanha, ele sufoca, ele mata e deixa jogado, exposto. É isso que o diabo quer fazer conosco, para atingir Deus. Ele quer atingir os filhos de Deus. Por isso que nós precisamos ser prudentes como as serpentes, irmãos. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes nesse mundo que nós estamos vivendo. Senão, nós vamos ser expostos pelo diabo. Vamos buscar pureza. Paulo fala em Filipenses 1:9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até ao dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha a oração de Paulo. Você ora pedindo, Senhor, traz pureza à tua igreja, traz pureza ao teu povo. Pastora Cidá, na escola dominical, disse sobre a oração do Pai Nosso. Ela falou, Jesus orou dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. E ela perguntou, você ora isso todos os dias? Às vezes nós somos tão medíocres na oração. Nós oramos tanto aquilo que nós queremos, mas nós não oramos aquilo que Deus quer que nós oremos. Senhor, purifica meu coração. Senhor, limpa o meu coração. Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então eu quero orar também, Senhor. Paulo ora aqui pelos filipenses, que o amor deles aumentasse cada dia mais em conhecimento, em toda percepção, para que eles pudessem discernir aquilo que era certo, daquilo que era errado, a fim deles serem puros e irrepreensíveis. Irrepreensível, ninguém vai apontar o dedo na sua cara. Davi se tornou repreensível e Natan disse, esse homem pecador és tu, ó rei. Mas quando você olha a vida lá de Daniel, você não vê ninguém apontando o dedo para ele e dizendo, esse homem pecador és tu. Tentaram tudo contra a vida de Daniel e como não conseguiram encontrar nenhuma falha, nenhuma mancha, nenhuma ruga no seu caráter, os inimigos disseram assim, vamos então pegar na lei do seu Deus. Vamos falar que ele não pode mais fazer orações ao seu Deus, senão ele vai ser lançado na cova dos leões. Nem ainda assim conseguiram apontar o dedo para Daniel. Você não vê ninguém apontando o dedo para José. Irrepreensível, irmãos. Essa noiva que vai se casar com o noivo, que é amiga do rei. Lá em Apocalipse diz que ela tem vestes limpas. Vestes brancas, de linho fino. Como estão as suas vestes? O próprio Salomão, ele disse, em Eclesiastes, que em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Veste limpa conectado a óleo sobre a cabeça. Muita gente achando que porque recebeu uma unção de Deus, pode fazer o que quer.
Não, irmãos, veste limpa, óleo sobre a cabeça. Sem veste limpa, a unção está comprometida. Vestes limpas, não remendadas. Eu lembro quando eu era criança, nós ainda não éramos evangélicos e existia lá na nossa cidade, as escolas todas faziam festa junina. O que eram as festas juninas? Era como se fossem festas dos santos populares. E aí tinha aquelas festas que chamavam de festas da roça, do campo, caipira. E os meninos todos iam vestidos com aquelas roupas todas remendadas. E eu tinha tanta vontade de um dia usar uma roupa remendada. Mas aí, quando eu tinha 9 anos, minha mãe se converteu. Aí que não deixava mesmo. E aí eu nunca ia ser, mas que é a rainha da festa, né? As crianças tinham competições nas escolas, e aí tinha a noiva, tinha o noivo, né? Daquele arraial e tal. E as crianças mais bonitas eram as que vinham mais remendadas. Colocava a roupinha nova, mas por cima colocava um monte de remendos. E sabe, irmãos, quantos crentes em Jesus que foram chamados para usar uma veste limpa, uma veste indivisível, uma veste só. Hoje, eles estão aí, olha, todos remendados. Todos remendados. O que é um crente remendado, com roupa remendada? É um crente que não tem pureza. Tem um pouquinho de coisa santa. Um pouquinho de coisa santa. Mas repete comigo assim, um pouco de coisa santa não santifica. Mas um pouco de coisa imunda contamina. Vamos repetir? Um pouco de coisa santa não santifica. Um pouco de coisa imunda contamina. Aí o que acontece? O crente que é mais ou menos crente, tá em cima do muro, tá meio no mundo, tá meio na igreja. Está na igreja porque tem que estar, porque a família está, mas também está lá no mundo fazendo as coisas que o diabo gosta e mais ainda. Aí ele vem na igreja, né, vem com aquela veste de crente. Durante a semana ele faz tudo que o diabo gosta, ele faz tudo que entristece o Espírito Santo. Mas aí ele vem domingo. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Só estou falando que tem muita gente assim. E pega um remendinho lá novo. A veste está toda rota, está toda, né, surrada. Aí ele pega um pouquinho do remendo que tem no culto. Ai, que louvor bonito. Hoje o louvor, vocês viram como o Carlos cantou hoje? Por toda a minha vida. Uau, vou pegar essa parte. Vou remendar aqui nessa roupa. Olha, mas vocês viram a palavra do pastor lá? Honra o Senhor com as primícias e se encherão os teus celeiros abundantemente. Gostei do se encherão abundantemente os celeiros. Pega o remendo lá novo e põe aqui. A roupa está toda velha. Jesus falou que tem gente que faz assim. Jesus disse, não se põe remendo novo em veste velha, porque vai ficar pior a rotura. Durante a semana não tem compromisso nenhum de dar testemunho, de ter um bom nome. Está dando brecha no mundo espiritual. Aí domingo está aqui. Nossa, Deus, que oração poderosa a Marisa fez antes do culto. Vou pegar um pouquinho daquela oração, vou pôr aqui. E a palavra, ai, vou pegar aquela parte que eu mais gostei, vou colar aqui. Vou remendar aqui. Tem muita gente assim, irmãos. E aí depois, quando rasga, a nudez é exposta. Deus não desperdiça nada. Se o vinho novo vai ser colocado na sua vida, tem de ter odre novo. Tem de mudar a mentalidade, tem que ser transformado numa nova criatura. Porque senão a rotura vai romper o odre velho quando aquele vinho fermentar. E Deus está a derramar um vinho novo nessa geração. Deus está a levantar, irmãos, uma geração inflamada. E o vinho novo está sendo derramado. Jesus está transformando água em vinho. E muita gente está sendo cheia, mas não vai suportar. Muita gente está sendo cheia. Falando em línguas, orando, profetizando naqueles momentos de emoção. Mas não vai suportar porque não foi transformado em odre novo. Não transformou a sua mente pela renovação do seu pensamento. Está cheio de Deus agora, tá, mas daqui a pouco já rompeu tudo.
tudo. O que recebeu do Espírito Santo na conferência, já vazou tudo. Chegou aqui, foi cheio, está orando em línguas e tal. Daqui a pouco saiu, já vazou tudo. Porque o outro está velho. Saiu ali, encostou na porta, rasgou a roupa toda. Por quê? Não adianta, irmão. Se não for transformado numa nova pessoa, não adianta. Um pouco de coisa santa não santifica. Mas um pouco de coisa imunda contamina. Os puros de coração têm 5 características essenciais. 1 Timóteo 1,5 diz que o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. De uma fé sincera. Eles amam, olha essas características, eles amam o Senhor de todo o coração e amam as pessoas. O amor que provém de um coração puro é o amor direcionado a Deus e o amor direcionado aos outros. Eles têm uma boa consciência diante de Deus e dos outros. Você pecou? Se arrependeu? Pediu perdão? Durma com uma consciência tranquila. Não deixe o diabo lhe acusar mais. Se você corrigiu o seu pecado diante de Deus, durma com uma consciência tranquila, porque não tem mais voz de acusação na sua vida. Eles têm uma fé inabalável. Olha aqui, olha, uma boa consciência e uma fé sincera. Tem uma fé sincera. E sabe o que é mais importante? Eles chegam ao trono da graça de Deus e eles veem a Deus. Você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, ainda que seja simples. Não sabe falar direito, fala nós vai, nós vem, nós foi, nós tem, nós terá, e mulher é a couve afogada. Tem uma irmã que eu compro de vez em quando coisa com ela, fala, tem uma couve afogadinha aqui, pastora. Não importa se é pura de coração, está vendo a Deus. E a coisa mais importante na vida de uma pessoa é ver Deus. No seu dia a dia, é ver Deus quando vai dormir, é ver Deus quando acorda, é ver Deus no seu trabalho, é ver Deus na sua família. Isso é a coisa mais importante. Isaías disse no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os puros de coração verão a Deus, disse Jesus. E sabe o que Davi fala no Salmo 24? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem quer subir na presença de Deus? Quem não quer experienciar a presença de Deus? Mas o critério está aqui, ó. Quem? Aquele que é limpo de mãos, tem boas ações, é honesto, tem bom caráter e é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. O que é ser puro de coração, irmãos? Não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Oh, meu Deus! Qual é o fim que você quer ter? Qual é? Eu não sei se alguns aqui já viveram mais da metade da sua vida. Se você tem mais de 50 anos, certamente você já viveu mais da metade da sua vida. Bom, tem um parente do pastor Eduardo que semana passada celebrou 101 anos. Maravilha, né? Espetáculo. Vamos aplaudir, porque a vida é o Senhor que dá, né? Temos um dia para vir, temos um dia para ir. Mas como é que você quer viver essa outra parte do seu tempo na terra? Porque aqui está dizendo que aquele que é limpo de mãos, puro de coração, receberá a bênção do Senhor. Tem gente que inveja o que os outros têm. Tem gente que não pode ver ninguém prosperar, que fica apontando o dedo, olha lá, deve ser corrupção. Olha lá, deve ser... aquele ali está... o carrão dele deve estar traficando drogas, lavando dinheiro. Se for pastor, está roubando a igreja. Lembra, Eduardo, que a gente comprou um carro melhorzinho quando a gente morava em Sintra? Irmãos, isso aconteceu diante do Espírito Santo, estou falando aqui.
Eduardo estacionou o carro na porta da nossa igreja. Um irmão passou de carro e gritou assim: "Ei, pastor, se fosse no Brasil, iam falar que estava roubando." Desse jeito. Que bom que o Carlos já tem um carrão antes de ser pastor, hein, Carlos? Glória a Deus. Falei para o pastor Hugo também. Comprou aquele carro bonito. Falei, ainda bem que é antes de estar. Porque o povo tudo aponta. Né? Só os puros de coração verão a Deus. E olha, aqui no Salmo 37, eu queria que você lesse junto comigo. Diz assim, nota, ou seja, presta bem atenção. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, presta bem atenção. Nota o homem sincero. E considera o puro. Porque o fim desse homem será de paz. Que memórias você quer deixar para as pessoas, para essa geração, nessa segunda fase da sua vida? E se você tem 40 anos, começa a pensar já que você já está na segunda fase da sua vida. Talvez até se você tem 30. Você está na última, né? Oh, não, quem sabe você vai passar dos 100, Mimi. O perfeito amor lança fora todo medo. Olha o que o Senhor falou contigo hoje no louvor. Irmãos, eu sou uma pessoa muito observadora. Parece que não, mas eu observo muito. Observo palavras, observo atitudes. Eu, antes dos 30, quase nunca ia em médico. Minha mãe amava o hospital, eu detesto hospital. Minha mãe ia doar sangue sempre. Eu tenho medo de colher sangue. Mas depois dos 40, eu tenho andado muito pelos hospitais. E enquanto eu estou lá sentada, esperando a minha vez de ser atendida, eu observo muitas coisas. E uma das coisas que causa muita dor no meu coração é ver aqueles velhinhos que parecem abandonados. Sabe, aqueles velhinhos sofrendo. Uma vez eu caí, ano retrasado, eu caí, fui parar nas urgências. A minha amiga, nós estávamos no retiro de pastoras, né? Eu tive uma queda muito feia e fui. E lá eu estava esperando, era tarde da noite. E eu vi uma senhora, tadinha, bem velhinha, e ela estava sendo encaminhada para internação porque ela estava sem ar. Ela estava com uma pneumonia aguda. E eu olhei para aquela senhora e pensei assim, puxa vida, eu acho que não tem ninguém para levá-la. Essa senhora está sozinha, né? Eu vi ela lá fora, depois eu vi ela lá dentro. Está sozinha. E eu observo muito. E um dia eu estava assim tão triste olhando para aquelas pessoas, especialmente as mais velhinhas mesmo. E parecendo tão cansadas, tão sofridas, tão sozinhas. Nós já fizemos vários trabalhos em lar de idosos. E a gente vê tanto sofrimento, né? Muitas vezes a gente vê sofrimento nesse meio. Mas um dia o Senhor falou comigo, Cindy, observa bem. Você está observando hoje, você está observando agora. Mas quantas dessas pessoas, quando eram mais novas, elas causaram mais sofrimento do que alegria à vida das pessoas? Você não sabe, mas quantas dessas pessoas que hoje estão aqui sofrendo e sozinhas, abandonadas. Foram maridos que abandonaram as famílias, indo atrás de outras mulheres, constituindo outras famílias. Quantas dessas mulheres que estão sofrendo hoje foram mais mães, abandonaram seus filhos, eram violentos, eram viciados, não tinham amor, eram arrogantes, eram vaidosos, não cultivavam as relações. Irmãos, é assim mesmo. Como é que você quer terminar a sua vida? E quando eu estava preparando essa palavra, falei com a pastora Cidá, que eu me lembrei muito do pai dela. Irmão Sebastião. Irmão Sebastião morreu com 79 anos. Sempre foi doentinho. Sempre lutou com anemia. Era magrinho. O irmão Sebastião não sabia nem ler direito. Mas todo dia, 6 horas da manhã, ele estava lendo a Bíblia. Orando. Orava por nós todos os dias. Eu lembro que quando eu fui funcionária pública, eu trabalhava na Secretaria de Obras. E ele era funcionário da prefeitura, era jardineiro.
Todo dia eu da janela estava vendo lá o irmão Sebastião no jardim, cuidando, quietinho, nunca se envolvia com ninguém, nunca fazia nada de errado, estava lá fazendo o trabalhinho dele, depois ia embora para casa, nunca faltava os cultos, nunca, e era culto de oração, era culto de doutrina, era escola dominical, depois era o culto da noite, estava lá o irmão Sebastião, ia a pé para a igreja. A pé, quilômetros. Um dia estou eu no Brasil, e Eduardo, chega lá o irmão Sebastião para visitar-nos. Já quase no final da vida dele. Chegou lá, com a roupinha dele, usava aquelas calças de tergal, né? Com vinco, camisa. Chegou lá e o bolso aqui, curto, com o passaporte grande. Eu acho que ele queria que a gente visse o passaporte. Estava feliz da vida que tinha o passaporte. E eu não perco a oportunidade, vi o passaporte. Mas eu me lembrei agora de uma coisa, para você ver que um homem puro, como ele é honrado por Deus. Nota o homem puro, porque esse homem, o fim dele será de paz. Quando ele trabalhava na prefeitura, a prefeitura pagou ele um dinheiro a mais, todos os meses lá do seu salário. Depois, quando ele já estava para reformar, a prefeitura descobriu que pagou a mais. Agora tinha que tirar o dinheiro todo de volta dele. Como é que vai tirar o dinheiro de 10 anos, sei lá quantos anos? Mais ou menos, né, pastor Cidá? O irmão Sebastião começou a receber pouquinho todo mês, porque agora estavam tirando dinheiro que ele, afinal de contas, não tinha direito. Ficou um tempão. Depois que ele reformou, descobriram que estava errado. E agora tem que dar o dinheiro todo de volta para ele. Deram o dinheiro todo de volta para o irmão Sebastião, mais ou menos isso. Aí chegou lá o irmão Sebastião me visitando, eu já ia embora daqui a 2, 3 dias para Portugal. E aí ele chegou com o passaporte, né? Oh, como é que está minha filha? Minha filha está bem? Oh, eu oro por vocês todo dia. Daquele jeitinho, ele era gago, falava meio gago, né? E o passaporte aqui. E sentava fazendo assim para o passaporte aparecer mais ainda, subir. Aí eu falei, ô irmão Sebastião, o irmão tem um passaporte, é? Pois é, eu fiz o passaporte, que eu pensei que eu ia com a minha prima a Portugal, né, fazer uma surpresa para minha filha, mas ela não foi. Aí Eduardo, irmão Sebastião, ainda está em tempo de ir. Aí ele, eu não sei se posso ir, mas eu vim cá trazer uma gorjeta para vocês levarem para minha filha. 3.000, gente, 3.000 era gorjeta. Ele queria mandar para se dar do dinheirinho que ele estava lá guardando. Aí Eduardo falou assim, irmão Sebastião, vamos com a gente para Portugal. Nós vamos embora depois de amanhã. Ele, uai, e eu vou, e eu vou. Aí eu falei, irmão Sebastião, como é que está a sua saúde? Eu ligo para o seu médico agora. E nós arregimentamos tudo. Ligamos para as filhas do Brasil, se ele podia viajar, já ligaram para o médico. Ele tem anemia, mas se ele fizer isso, ele pode viajar. Aí o Eduardo, irmão Sebastião, vamos comprar passagem então hoje ainda. Aí eu vou. Mas é surpresa. A pastora Cidá não pode saber. Aí, irmão Sebastião foi lá com o Eduardo e outro genro dele, comprou a passagem, tudo arrumadinho e tal, arrumou tudo no dia de viajar. Vocês precisam ver, gente. Ele entrando no avião, meu Deus do céu. Ele ficou apaixonado na mantinha vermelha da TAP. Até a moça, a hospedeira deu para ele a mantinha da TAP. Todo felizinho, sentadinho lá, mas a pastora Cidá não ia me buscar no aeroporto. Alguém ia me buscar. Primeira vez que ele estava viajando de avião. Aí a pastora Cidá não ia me buscar, que eu já tinha arrumado outras pessoas e tal. Aí eu falei para a Laís, para outras meninas, gente, vocês têm que falar para a pastora Cidá me buscar no aeroporto. Mas ela falou que não precisa, você já arrumou tudo. Não, fala com ela que ela tem que ir também. Jacione, faz um jeito dela ir. Por causa da surpresa, né? Aí tá, o irmão Sebastião chegou, tal, nós chegamos. Aí eu saí primeiro. Falei, Eduardo, fica com o irmão Sebastião e a Cidá vai estar lá. A Cidá, Cindy, as pessoas não iam vir te buscar, por que eu tive que vir? E tal. Aí, Cidá, olha, a tua família mandou uma surpresa para ti. Fecha os teus olhos que eu vou te dar a surpresa. Ela, é a minha sobrinha que veio? Aí o irmão Sebastião saiu, ela abriu os olhos, era o irmão Sebastião. Aí ela ficou toda feliz, meu Deus, o papai está aqui, e ele todo contente e tal. Aí ela já deu um monte de recomendação para o pastor Eduardo. Papai não come muita carne, papai não vai na praia, papai nunca foi na praia, porque Eduardo já tinha falado que ia fazer isso tudo com o irmão Sebastião, levar na churrascaria, levar na praia, comprar tênis para ele e comprar bermuda. Ela, papai nunca usou um tênis e nunca usou bermuda.
Aí Eduardo fez tudo isso, né? Tudo que ela falou para não fazer, Eduardo fez. Irmão Sebastião amou usar bermuda, amou o tênis que Eduardo comprou para ele. E quando foi na churrascaria, ó, foi lá visitar ela pregar. Depois ele disse para mim assim, a minha filha prega muito, né? Mas fala para danar, né? Fala para danar. Irmãos, ele teve um tempo maravilhoso aqui. A gente até achou que ele estava olhando uma irmã aqui, né? Porque desde que ele ficou viúvo, quando elas eram muito pequenas, ele nunca, um homem puro, irmãos, puro. Puro.